Para realizar a projeção financeira de uma empresa que ainda não existe, eu vou precisar projetar receitas, custos e despesas, mas existe uma dúvida, né, bem comum na nossa comunidade, no nosso treinamento, que é como que eu faço isso no balanço patrimonial. É simples eu fazer essa projeção receitas, é simples fazer essa projeção impacto no fluxo de caixa, mas como eu faço a questão dos saldos patrimoniais, que também tem uma importância quando eu quero analisar a liquidez, alavancagem, enfim, outros parâmetros, outras perspectivas de resultado do negócio. Então eu trouxe aqui de uma forma bem simples, né, nessa planilha, os 3 principais demonstrativos, e a gente vai fazer a conexão deles em cima dessa premissa, ou seja, de que a empresa ainda vai iniciar, ela está ainda na fase de idealização do modelo de negócio. Partindo aqui para a prática, a gente precisa inicialmente, nesse momento, realizar a integralização do capital social dessa empresa aqui de forma gerencial. De forma intuitiva, alguns alunos, eles já começam de cara as projeções de receitas, custos, despesas aqui na DRE, sendo que para que eu tenha no final desse ano, né, desse primeiro ano, os saldos do balanço do ano 1, eu vou precisar construir o ano 0, ou seja, construir o balanço 0, o balanço inicial, que aí ele vai trazer essa conexão com o balanço final do ano 1. Fazendo aqui o input da integralização do capital social, a gente vai colocar aqui um valor arbitrário, tá? Vamos supor que a empresa inicie com o aporte dos sócios, um aporte inicial de 10 milhões e naturalmente, para que haja contrapartida, esse valor vai direto para o caixa. Lembrando que esse cheque, ele vai nos dizer que aquele balanço está balanceado, né? Que ele não está tendo ali uma diferença entre os ativos totais em relação ao passivo mais o patrimônio líquido, que é a regra do balanceamento. Com a integralização do capital social, eu tenho essa liquidez para começar a fazer os meus primeiros investimentos. Então, vamos supor que a gente esteja falando de uma indústria e essa indústria precisa de insumos. Então, eu vou pegar metade desse caixa, comprar insumos para realizar o beneficiamento, mas eu vou precisar também de maquinário, de estrutura. Então, eu vou pegar aqui um empréstimo, então um financiamento, ele vai para o meu passivo, pois é um saldo devedor, mas ele também está no meu ativo, pois eu estou fazendo um investimento em um ativo imobilizado, né, que são os maquinários, a estrutura. Enfim, aqui eu tenho tudo que eu preciso para que eu comece a realizar as primeiras receitas, né, as primeiras vendas. Então vamos supor que desses investimentos que foram realizados, eu tenho no primeiro ano um faturamento de 25 milhões, o meu CMV vai ser 18, eu vou ter 2.500 de despesas operacionais, vamos supor que desse imobilizado eu deprecie nesse primeiro ano 500 mil, como eu tenho um financiamento, eu vou ter realmente um custo financeiro e eu vou ter impostos diferidos, ou seja, impostos que vão ficar para o exercício seguinte, não vão ser pagos ainda nesse ano, de 800 mil. Isso me deixa aqui um lucro líquido de 2 milhões e 700. Depois disso, eu vou fazer a conexão da DRE com o fluxo de caixa indireto, onde a gente vai ter os fluxos de caixa operacionais, de investimento e financiamento. No fluxo de caixa operacional, ele nasce do lucro líquido, ele abate, ou seja, devolve os valores que não são financeiros, que não vão ter impactos financeiros no caixa, ele devolve tanto a depreciação quanto o imposto diferido, que vai entrar para meu saldo ali de impostos, né, a pagar. E eu vou ter também as variações do capital de giro, que é a receber, estoque a pagar. Se isso aqui estiver zerado, eu estou considerando que todos esses valores de receitas e custos foram liquidados no mesmo exercício da competência, né? E isso é bem raro de acontecer. Então, dessa receita é muito mais provável que parte dessas vendas elas tenham sido negociadas a prazo. Um exemplo, né? Que desses 25 milhões, 2 milhões foram negociados a prazo e ficaram para receber nos exercícios seguintes. Então, eu vou ter aqui uma variação negativa, ou seja, deixei de receber 2 milhões, deixando ali o meu balanço patrimonial do mesmo exercício, mas o balanço final do primeiro ano, com 2 milhões aqui a receber. Isso pode acontecer também em estoques, né? Eu posso ter tido aqui uma baixa de estoque
ia esse valor ir para o meu caixa, então ficou positivo, e eu posso ter negociado com meus fornecedores prazos maiores e deixado um saldo a pagar de fornecedores, o que beneficia o meu caixa também. Então vem para cá para o saldo, né, de fornecedores a pagar. Aqui no contas a receber, ele vai naturalmente ter um saldo e impactar negativamente o meu fluxo de caixa, porque eu não tenho nenhum saldo a abater do contas a receber do início do ano. Então é naturalmente que essa variação seja negativa. Depois eu vou ter as variações de caixa, os desembolsos relativos às compras dos equipamentos. Vamos supor que em algumas parcelas do ano eu tenha desembolsado, vamos supor, 800, né? E isso impacta aqui meu ativo imobilizado. Se eu tenho uma variação positiva, vamos supor que fique 1.500, quer dizer que parte daquele meu imobilizado foi vendido, saiu dos meus ativos e entrou no meu caixa, e ficaria positivo dessa forma. Ou seja, o meu saldo final diminuiria. Não é o nosso caso, que a gente está supondo que a gente está ainda fazendo investimentos em CAPEX, então meu saldo realmente vai aumentar em relação aos saldos anteriores, né, dos exercícios anteriores. A gente também fez um financiamento, e a gente vai supor que teve aqui algum tipo de pagamento de dispêndios, né, ou algum tipo de amortização. Aqui é tudo suposição, pois a gente está falando de um exemplo hipotético. Então a gente vai colocar aqui 250 mil. Então com isso, a gente percebe que o nosso fluxo de caixa ficou 3.450. Perceba a diferença, né, do lucro líquido, que é o valor que explica ali o desempenho daquele ano, né? E o quanto que a gente conseguiu ser efetivo em termos de fluxo de caixa em relação àquele lucro que a gente está falando de 2.700. A gente gerou um caixa de 3.450. Nesse nosso exemplo, muito devido, né, ao fato de ele ter tido uma variação de capital de giro de estoque a pagar aqui positiva, né? Se a gente tivesse colocado aqui negativa, nem seria possível, porque eu não tenho um saldo, né, do exercício anterior para fazer algum tipo de variação negativa com fornecedores, digamos assim. Então perceba, né, a gente já tem tudo conectado aqui, né? A gente já tem o balanço final do primeiro ano todo conectado com o fluxo de caixa, né? A gente tem aqui a reserva de lucro, o capital social que foi empregado naquele empreendimento inicialmente. A gente tem um caixa sendo um caixa maior do que quando eu comecei a operação, devido ao ganho, né, que eu tive aqui nesse fluxo de caixa do primeiro ano. Se eu, por exemplo, tivesse dado mais prazo com os meus clientes, eu vou colocar aqui 5 milhões, eu teria tido ainda um saldo positivo, né? Mas vamos supor que eu tenha, além de ter tido negociações com prazos maiores, eu também ter tido para conseguir vender, né, ter aquelas primeiras vendas, os primeiros clientes no primeiro ano, eu também tenho tido um trabalho de desconto pesado, ou então um esforço maior para comprar, digamos assim, fazer a aquisição daqueles clientes, e a gente também consuma parte da margem, ou seja, minha margem, meu lucro bruto aqui cai, e também vai impactar o fluxo de caixa e vai impactar meu saldo, né, no final do primeiro ano. Então é dessa forma que a gente faz essa conexão. A diferença é que no nosso treinamento a gente vai fazer de 5 a 10 anos para frente, para entender a taxa interna de retorno, para entender o VPL daquela operação e fazer uma análise de viabilidade daquele projeto que ainda está no campo das ideias, digamos assim. Mas o que eu queria trazer para vocês é como se dá essas conexões iniciais.